Então tá, gente, boa noite mais uma vez. Então hoje a nossa conversa, né, é sobre um assunto muito legal, né, faz a gente refletir bastante, que é sobre a mudança. Então, o tema da palestra é as mudanças na vida vêm de nós mesmos. Eu quero começar com a mensagem de hoje, ele é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o nome da mensagem é O Quadro Negro. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada capítulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz demonstrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre os companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá, fielmente, a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas suas lutas vulgares, poderá socorrer-se infinitamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquece-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico, e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó, vós que ides ao quadro negro das atividades terrenas, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz do suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o concurso maior. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento para a nossa prece inicial. Senhor Deus, estamos aqui neste momento, reunidos em seu nome, para agradecer todos os momentos em que nos impulsionaram para a mudança, para o nosso desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. Que possamos aproveitar as oportunidades a nós concedidas nesta seara de luz, esta seara de aprendizado, cultivando pouco a pouco em nossos corações a paz, o amor e a fraternidade. Sejamos gratos a Deus, hoje e sempre, por todas as oportunidades. Que assim seja. Pessoal, esse tema de hoje, né, é muito importante para nós, né, aqui encarnados, porque ele traz para nós grandes oportunidades, né, de mudança, né. O tema da palestra, como eu falei anteriormente, as mudanças na vida vêm de nós mesmos, né. Então, quando eu ouço, né, essa palavra mudança, né, o que me vem à mente, né, de primeiro momento, assim, me remete ao movimento,
né, a se movimentar. E muitas vezes ficar ali naquele cantinho, né, confortável, é bom, né? Então, a mudança, ela vai requerer de nós esse movimento no mundo, né? Vai requerer de nós agir. Então, para a gente poder, né, conversar um pouco sobre esse assunto, eu acredito que a gente precisa primeiramente entender o porquê mudar. Depois, a gente pode compreender o que mudar. E em seguida, por onde começar essa mudança? Então, assim, são várias perguntas, né, para uma palavra pequena, e que a gente pode perceber sim que vai dar um pouquinho de trabalho, mas que isso parte da inteligência de Deus, né, se eu posso dizer assim, né, é muito mais que isso, mas parte, né, desse princípio de que nós realmente precisamos nos movimentar aqui, enquanto encarnados, que aqui é onde nós podemos realizar as nossas ações para o bem, para nós, para o outro, né? Então vamos ver essa primeira parte, o porquê a mudança, né? Então, fazendo aqui as pesquisas, né, buscando então conteúdos, né, para a gente poder falar aqui hoje com vocês, eu assisti uma palestra da Maíse Braga que fala Viver para Mudar. Esse é o nome da palestra. E lá, né, ela traz muitos ensinamentos. Quem quiser depois dar uma olhada nessa palestra, é uma palestra nova, né? Eu assisto bastante palestras delas e essa é uma nova palestra que tem ali no site. E aí ela fala que os nossos amigos espirituais, eles nos dizem que se não há mudança em nossas vidas, estagnamos de tal maneira que em breve tempo, né, a própria saúde física, ela já não vai mais corresponder às nossas expectativas. Então, nós precisamos seguir, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Que estacionar não é uma opção para nós, né? Não é uma opção para nós estacionar. E para onde, né, a gente pode buscar, né, para responder essa pergunta, né? O que nós podemos buscar para responder essa pergunta? Para que a mudança, né? Então, tem uma pergunta que eu recorri aqui do Livro dos Espíritos, que na verdade foi comentada por Divaldo Franco. E eu vou ler aqui para vocês, é muito interessante essa parte, né? E aí ela nos mostra realmente, né, o que nós precisamos fazer, o porquê da mudança. Dentre as leis morais que regem a vida, destaca-se como de relevância a lei do progresso. Tudo evolui, desde o estado de natureza, que é o primitivo, passando por inúmeras etapas que constituem a marcha do progresso fatalista para a perfeição. O átomo primitivo de hoje será o anjo de amanhã, assim como o anjo atual já foi o átomo antes. Responderam a Allan Kardec os espíritos guias da humanidade, quando interrogados a respeito da questão. Nada está fadado à estagnação ou involução, permanecendo o impositivo de desenvolver a chispa divina que existe em tudo. No que diz respeito ao ser humano, essa evolução ocorre mediante as reencarnações, através da qual sempre se adquirem, aprimoram tendências e faculdades inatas. Então, nós estamos vendo aqui que nós estamos realmente, né, fadados à perfeição e que estagnar não é uma opção para nós. Podemos até ficar meio stand-by, né, muitas vezes, mas em algum momento nós vamos ser convocados para este movimento, né, de um
de um aprimoramento ou reforma íntima, né, como a gente ouve muito falar dentro do meio espírita. E com isso, né, podemos perceber que o movimento do progresso vem ao encontro de nós como, né? Então, o que nós, quando eu falo assim, que estamos, que vez ou outra ela vai aparecer, né? Nós vamos nos deparar com a possibilidade de mudança, né? Nessa palestra ainda, né, Viver para Mudar, de Maíse Braga, ela fala que ao longo dos séculos muitas pessoas de toda a história do mundo vieram e cumpriram a tarefa de mudar a si e mudando todo o seu entorno, né? Então, muitos dessas personalidades, né, algumas famosas, outros passaram anônimos, né, sem que a gente soubesse, mas sempre existiram corações que foram beneficiados por essas pessoas, né, que vieram, que conseguiram cumprir as suas tarefas mediante, né, as suas vidas, as suas atribulações, e conseguiram se modificar, né, conseguir essa mudança e mudar o seu entorno. Então, dentre elas, a palestrante, a Maíse, ela cita Irmã Dulce, né? Nós aqui conhecemos, né? Foi reconhecida com o título de a Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Aí foi declarada santa pelo Papa, né, em 2019, Papa Francisco. Uma mulher que teve aí uma vida honrosa, né, pautada na caridade, né, sempre trabalhando em prol do próximo, né? E por que eu falo, né, da Irmã Dulce e de todas essas pessoas que vieram e cumpriram a sua missão? Porque essas pessoas, elas conseguiram compreender que elas precisam mudar a si mesmas primeiramente. E com isso, elas provocam, né, mudanças significativas em seu entorno. Então, elas conseguiram perceber isso. E por onde começar, né? Lembra que eu falei que nós tínhamos ali 3 pontos importantes, né? Por quê, onde e o que mudar. Então, vamos falar por onde começar. Nossos amigos espirituais também nos falam que mudar significa começar portas adentro da nossa casa mesmo, física aqui, ó, né? Eles falam isso. Então, a nossa casa, ela não é um lugar onde apenas renascemos, né? Então, ali, né, nesse local aqui, no local onde nós nascemos, na família, né, rodeado das pessoas que estão ao nosso entorno, não é só reencarnar ali, é principalmente onde estão os nossos mais chegados, ou muitas vezes os nossos adversários de outrora, né? E que nós precisamos daí resgatar, nós precisamos transformar esse meio, mudar, né? Mudar para que a gente possa conseguir conviver da melhor maneira possível, né? Podendo auxiliar o outro e a si mesmo também, né? E nisso, né, essa transformação, né, muitas vezes nós paramos e cruzamos os braços e dizemos assim, porque eu quero que o fulano resolva para lá, né, eu não tenho nada a ver com isso, para que eu tenha paz, eu quero sair de perto desse próximo, porque eu não quero resolver, porque ele é que tem que resolver. Não, e na verdade não é assim. Quando a gente estuda, né, um pouco mais, a gente começa a perceber que não adianta eu tentar encontrar a paz se eu não conseguir compreender que eu preciso fazer esse movimento de melhorar, de mudar. Eu preciso aprender a lidar com as situações, né? E o que temos aqui, né? São diversas oportunidades, né? Diversas oportunidades diárias até, né? De fazer diferente, de pensar diferente,
de fazer melhor, né? De buscar a tão falada reforma íntima, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? E outras vezes, não só aprender a lidar com esses problemas que ocorrem em nosso meio, muitas vezes também nós temos que pensar que nós precisamos mudar nosso posicionamento em relação a algumas situações, né? Não é que a gente também precisa aceitar todas as situações como elas se apresentam, a gente precisa refletir se também não existe a possibilidade de uma mudança de posicionamento nosso, né? De dizer, olha, isso aqui não, assim não dá, né? Ou eu realmente preciso fazer essa mudança. Então, é importantíssimo que a gente consiga refletir. E onde nós vamos encontrar, né, subsídios, onde nós vamos encontrar uma palavra, um direcionamento, né? Em Jesus, nosso guia, né? Ele vem nos mostrar, ele vem nos mostrando, né? Olha só, hoje, né? Essa palestra de hoje, né? O tema, né? As mudanças vêm através de nós. Então, o que ele está querendo nos dizer, né? Com essa palestra de hoje? É ele, né? Que está vindo aqui ensinar, né? Principalmente a quem? A mim, que estou aqui falando sobre isso, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Qual é o movimento que eu preciso fazer na minha vida? Preciso fazer com certeza. Alguns eu sei, outros eu nem tenho consciência. Às vezes é só o outro que está do meu lado que sabe, né? Muitas vezes a gente tem assim uma venda, muitas vezes a gente nem consegue perceber, né? Mas aí nós estudando aqui, lendo, buscando, ouvindo, falando, fazendo essas trocas, é possível que a gente faça esse movimento de despertar, né? Então, e aqui já começa nessa parte a gente pensar no que mudar, né? Então isso vai exigir de nós essa reflexão. Como eu falei, muitas vezes nós até sabemos que tem algumas coisas ali muito mais evidentes, que precisamos tomar essas atitudes de mudança, e outras vezes não, né? Mas e o que é que nós podemos, assim, ajudar a esclarecer a nós, né? Então, a lei do progresso, ela é uma lei que ela nos auxilia, nos dá um norte, né, seguro, para que a gente possa compreender esse movimento. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 785, né, que ela fala, vou pegar aqui, para a gente poder compreender melhor o que é essa lei do progresso, né? Ela trata uma parte, né, gente? Só a questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso, né? Então, olha a resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece que mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto o mundo moral quanto o mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Então, a partir daqui a gente pode perceber, né, que nós podemos começar a entender por onde é que nós podemos
fazer esse movimento para a mudança, né? Será que nós estamos sendo muito orgulhosos e não estamos conseguindo admitir que precisamos mudar? Muitas vezes alguém nos fala alguma coisa e a gente, às vezes, naquele orgulho, não, nossa, essa pessoa tá errada. Como assim? Jamais. Eu? Deus do céu, nunca. Então, vem essas coisas, né? Então, a gente precisa pensar, se alguém vem até nós ou alguma coisa ela nos apresenta, é importante a gente refletir, né? E o egoísmo, né? Achar que é só o outro que precisa mudar. Eu não tenho que fazer nada. E não, eu não. Então, todo esse trabalho aqui, é importante a gente pensar que nós realmente é necessário que a gente estude, que a gente reflita, que a gente busque, né? Porque assim, quem aqui já ouviu, né, a frase: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, eu de verdade, né, gostaria muito mais de aprender pelo amor do que pela dor. Mas a gente sabe que a mudança ela não é fácil, né? Que ela dá trabalho. No entanto, já sabemos, como já foi falado aqui no início, nada está afadado à estagnação ou à involução, né? Então aqui, gente, fica essa reflexão para nós, né? Será que estamos sendo muito egoístas, sendo muito orgulhosos, não conseguindo reconhecer, não conseguindo perceber, né, quais são as mudanças necessárias e ainda, né, saber que essa mudança ela vai partir de nós, certo? Então, dessa maneira, né, o que podemos aprender, né, com essa leitura de hoje, com esse papo de hoje, né? Então, para nós aqui fica essa reflexão, né, para todos nós, o que podemos fazer para mudar. Como podemos buscar essa mudança? Olhando para nós mesmos, para o nosso íntimo, e assim nós vamos conseguir encontrar as respostas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Perguntar? Miguel? Não? Eu entendi pela negativa da cabeça. Nada a comentar. Pois é, um tema muito interessante, né? E ele faz a gente pensar sobre a nossa vida, sobre nós, sobre as nossas ações. Então, isso é muito importante, né? Primeiramente, quando eu assisti a palestra do Jefferson, e eu lembro que ele falou que quando a gente faz a palestra pra gente mesmo, eu disse, pois é, né? Como assim, né? E é verdade. Então, cada tema aqui, ele parece que vem por um acaso, mas não é não. E eu agradeço por isso. Não existe acaso, né? Tudo tá, não existe. Tudo é de acordo com as nossas necessidades. Mas é um tema realmente muito bom. Sim. As mudanças começam em nós mesmos. Exatamente. Então, meus irmãos, quer falar mais alguma coisa, Miguel? Não, quero não. Ah, tá. Então, porque daí, né, se tiver alguém que gostaria, né, de acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa. Acho que a gente pode partir para prece Isso. E depois abrir para comentários. Ah, então tá bom. Beleza, verdade. Então tá bom. Então fechemos nossos olhos, né? Pai de infinito amor, só temos a agradecer por mais este momento de reflexão sobre os seus ensinamentos. Que esses conhecimentos possam ser colocados em prática por nós e que possamos realizar as mudanças necessárias em nossas vidas,
sempre pautados na sua lei, sempre buscando o amor, sempre que possível, colocá-las em prática, porque sabemos ainda que somos ainda espíritos imperfeitos, mas que estamos no caminho da evolução. Não parar sem pressa e sem pausa. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. É isso.